Um milionário entra no hospital por acaso, sem imaginar que sua vida está prestes a mudar para sempre. Lá, ele vê sua ex-esposa sentada com um bebê nos braços. Uma criança com os mesmos olhos, o mesmo sorriso, praticamente uma cópia dele. A verdade que ele descobre em seguida é devastadora e muda tudo. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A Clínica São Vicente erguia-se majestosa em um dos bairros mais exclusivos de São Paulo, suas paredes de mármore branco refletindo os raios dourados do sol matutino como um farol de esperança e modernidade. Os jardins impecavelmente cuidados circundavam o edifício principal, onde fontes de água cristalina criavam uma sinfonia suave que contrastava com o burburinho constante da Avenida Paulista. Era abril, e as jacarandás floresciam em explosões violetas que enfeitavam as largas avenidas, enchendo o ar com sua fragrância doce e melancólica. Heitor Almeida Prado ajustou sua gravata de seda italiana enquanto caminhava pelo saguão principal, seus sapatos de couro brilhantes ecoando contra o piso de mármore travertino. Aos 38 anos, era a personificação do sucesso empresarial brasileiro, ombros largos, encaixados em um terno sob medida, cabelo negro penteado para trás com precisão militar e aqueles olhos castanhos profundos que haviam intimidado mais de um concorrente nas salas de reuniões mais importantes do país. Seu império tecnológico e imobiliário havia crescido exponencialmente nos últimos 5 anos, transformando cada decisão sua em notícia de primeira página nas revistas especializadas. Contudo, naquela manhã, algo era diferente. Uma sensação estranha instalara-se em seu peito desde que acordara, como se o universo estivesse preparando algum tipo de revelação. Heitor era um homem que controlava cada variável, que antecipava cada movimento do mercado, que nunca deixava nada ao acaso. Mas enquanto esperava sua vez para a consulta cardiológica de rotina, uma precaução que sua equipe médica particular havia insistido após anos de intenso estresse corporativo, não conseguia se livrar da sensação de que algo fundamental estava prestes a mudar. A recepcionista, uma mulher elegante de meia-idade com sotaque carioca refinado, havia confirmado seu horário com o Dr. Pereira para as 10 da manhã. Era uma simples revisão preventiva, nada além de números em um eletrocardiograma e algumas perguntas rotineiras sobre seu estilo de vida. Heitor conferiu seu relógio Patek Philippe. Faltavam 15 minutos. Como sempre, havia chegado cedo, um hábito que cultivava desde seus dias como jovem empreendedor, quando cada minuto significava a diferença entre o sucesso e o fracasso. Dirigiu-se à área de espera premium, um espaço projetado como uma sala de primeira classe, com poltronas de couro conhaque, vista panorâmica dos jardins e revistas internacionais cuidadosamente selecionadas. No entanto, decidiu caminhar um pouco para acalmar aquela inquietação inexplicável que o havia acompanhado durante todo o trajeto desde seu apartamento em Ipanema. Os corredores da clínica eram amplos e iluminados, decorados com obras de artistas brasileiros contemporâneos que adicionavam calor ao ambiente clínico. Heitor observou distraído uma peça de Tarsila do Amaral enquanto refletia sobre a reunião que teria naquela tarde com investidores japoneses interessados em seu último projeto. Um complexo residencial inteligente que revolucionaria o conceito de moradia de luxo na América Latina. Seus pensamentos foram interrompidos abruptamente quando, ao virar uma esquina em direção à área de pediatria, o tempo pareceu parar. Ali, a cerca de 20 metros de distância, estava Beatriz. Doutora Beatriz Costa Silva, para ser exato, sua ex-esposa, a mulher que havia sido o amor de sua vida e também sua maior dor.
5 anos haviam se passado desde seu divórcio. 5 anos em que Heitor havia construído muros emocionais tão altos quanto os arranha-céus que desenvolvia. Ela parecia tão bonita como sempre, talvez mais madura e serena, vestida com um jaleco médico branco que realçava sua figura esguia. Seus cabelos castanhos claros estavam presos em um coque profissional, e seus olhos verdes, aqueles olhos que outrora haviam sido seu refúgio, concentravam-se em algo que ela segurava em seus braços. Um bebê. O coração de Heitor parou por completo. Não era apenas um bebê qualquer. Era um menino pequeno, de talvez 3 meses, com uma mantinha azul celeste que o envolvia delicadamente. Mas o que fez Heitor sentir como se o chão se desmoronasse sob seus pés foram os traços do pequeno. Os olhos eram exatamente iguais aos seus, castanhos profundos, com pequenas pintas douradas que só se notavam sob certa luz. O queixo marcado, mesmo naquela carinha diminuta, era inconfundível. As sobrancelhas, que tinham aquela forma peculiar e ligeiramente arqueada que Heitor havia herdado de seu avô paterno. Até a maneira como o bebê mexia seus pequenos punhos, com aquela determinação inata que Heitor reconhecia em si mesmo. Era como olhar um espelho do tempo, uma versão miniatura de si mesmo. Heitor encostou-se à parede, sentindo que precisava daquele apoio físico para não desabar. Sua mente, sempre tão analítica e calculadora, começou a processar datas, a fazer cálculos que não queria fazer, mas que se impunham com uma clareza brutal. 5 anos de separação. Mas aquele bebê tinha 3 meses, o que significava... Beatriz escolheu aquele momento para levantar o olhar, e seus olhos se encontraram através do corredor. O reconhecimento foi instantâneo e mútuo. Heitor viu como ela ficou pálida, como seus braços se enrijeceram protetivamente em torno do bebê, como seus olhos verdes se encheram de uma mistura de pânico e determinação que ele conhecia muito bem. Por um momento que pareceu eterno, nenhum dos dois se moveu. O corredor, que momentos antes estivera cheio do murmúrio constante de um hospital funcionando, agora parecia mergulhado em um silêncio absoluto. Só existiam eles 3, Heitor, Beatriz e o bebê que havia mudado tudo sem sequer saber. Finalmente, Heitor encontrou a força para se mover. Suas pernas, que haviam corrido maratonas e escalado montanhas, agora se sentiam como gelatina enquanto ele se aproximava lentamente da mulher que havia jurado esquecer e do menino que tinha absoluta certeza era seu filho. O ar condicionado da clínica parecia ter se tornado insuficiente. Heitor sentiu como uma gota de suor deslizava por sua têmpora enquanto se aproximava de Beatriz com passos medidos, cada um ecoando em sua cabeça como o eco de uma decisão irreversível. Seu treinamento em negociações de alto nível o havia ensinado a manter a compostura sob pressão extrema, mas nada o havia preparado para aquele momento. Beatriz o observava aproximar-se com a mesma intensidade que ele lembrava de seus dias como estudantes de medicina, quando ela se concentrava em algum caso particularmente complexo. Agora, no entanto, aquele olhar tinha camadas adicionais: determinação materna, culpa mal disfarçada e algo que parecia ser medo. "Heitor", murmurou ela quando ele parou a apenas 1 metro de distância. Sua voz continuava sendo a mesma melodia que outrora havia sido seu som favorito no mundo, mas agora tinha uma qualidade diferente, mais madura, mais cautelosa. "Beatriz!" Sua própria voz soou mais rouca do que pretendia. Os olhos de Heitor se moveram inevitavelmente para o bebê em seus braços. De perto, a semelhança era ainda mais impactante. O pequeno dormia placidamente, alheio ao terremoto emocional que sua existência acabara de desencadear. Seus cílios longos e escuros, exatamente como os de Heitor, descansavam sobre bochechas rosadas que já mostravam a estrutura óssea que definiria seu rosto no futuro. "Como se chama?" A pergunta saiu de seus lábios antes que pudesse detê-la,
carregada de uma ternura que o surpreendeu a si mesmo. Beatriz ajustou sua pegada no bebê, um gesto protetor que não passou despercebido por Heitor. Antônio, respondeu em voz baixa. Antônio Costa. O sobrenome foi como uma bofetada. Costa. Só Costa, não Almeida. Heitor sentiu uma mistura de fúria e dor que subiu de seu estômago até a garganta. Suas mãos, que normalmente permaneciam perfeitamente controladas durante as reuniões mais tensas, fecharam-se em punhos involuntários. Antônio Costa, repetiu. E desta vez, sua voz carregava todo o peso de sua incredulidade e sua raiva contida. Você realmente vai fingir que não é meu? Beatriz olhou nervosamente ao redor. Vários membros da equipe médica haviam começado a notar a tensão no corredor, e embora mantivessem uma distância profissional, era evidente que a situação estava chamando a atenção. Heitor, este não é o lugar para... Este não é o lugar? Sua voz se elevou mais do que ele gostaria e imediatamente se controlou, abaixando o tom, mas mantendo a intensidade. Beatriz, aquele menino é idêntico a mim. Idêntico. E pelas datas, fez uma pausa calculando mentalmente, você estaria grávida quando nos divorciamos. Os olhos verdes de Beatriz se encheram de lágrimas que ela se recusava teimosamente a derramar. Heitor, por favor, não podemos falar sobre isso aqui. Estou trabalhando, tenho pacientes que... 5 anos. Heitor aproximou-se um passo, sua presença imponente projetando uma sombra sobre ela e o bebê. 5 anos, Beatriz. Durante 5 anos você criou meu filho sem me dizer nada? Não é tão simples como... Que não é tão simples. Desta vez, vários pacientes e visitantes se viraram para eles. Heitor percebeu que estava perdendo o controle de uma maneira que não lhe acontecia desde seu divórcio com a mulher que estava diante dele. Respirou fundo, invocando toda a sua disciplina empresarial. Beatriz, preciso que me explique isso. Agora, ela olhou para uma sala de consulta vazia a alguns metros de distância. 5 minutos, murmurou. Mas tenho uma cirurgia em 1 hora. Heitor assentiu bruscamente e a seguiu até a sala. Uma vez lá dentro, Beatriz fechou a porta e encostou-se a ela como se precisasse daquela barreira física entre eles e o mundo exterior. O bebê, Antônio, moveu-se levemente em seus braços, emitindo um pequeno som que fez o coração de Heitor se contrair dolorosamente. Explique-me, exigiu Heitor, cruzando os braços sobre o peito em uma postura que havia intimidado centenas de executivos. Explique-me como é possível que você tenha meu filho em seus braços e eu esteja descobrindo por acaso. Beatriz levantou o queixo naquele gesto desafiador que ele conhecia tão bem. Porque estava grávida quando assinamos os papéis do divórcio, Heitor. E decidi não te dizer. Decidiu não me dizer? Heitor sentiu como se lhe tivessem dado um soco no estômago. Decidiu me privar dos primeiros meses de vida do meu filho. Decidi não arruinar sua vida. As palavras saíram dela como uma explosão. E Antônio remexeu-se desconfortavelmente com a mudança em sua voz. Beatriz o embalou suavemente, recuperando um pouco de compostura. Heitor, você se lembra como estavam as coisas quando nos divorciamos? Você se lembra das brigas constantes sobre ter filhos? Você queria uma família imediatamente. Eu queria estabelecer minha carreira primeiro. Você dizia que podíamos ter tudo. Eu sabia que algo teria que ser sacrificado. Mas isso não lhe dava o direito de... Você estava prestes a fechar o negócio mais importante de sua carreira. Continuou Beatriz, sua voz ganhando força. A expansão internacional que você vinha planejando por anos. Você tinha investidores de 3 países diferentes esperando sua decisão. Você vivia no escritório, dormia talvez 3 horas por noite. E eu... Sua voz quebrou levemente. Eu tinha acabado de conseguir minha especialização em cardiologia pediátrica. O programa que havia sonhado desde a faculdade.
Heitor a estudou cuidadosamente. Apesar de sua fúria, ele conseguia ver a dor genuína em seus olhos, a maneira como seus ombros se curvavam levemente sob o peso da decisão que ela havia tomado. No começo, continuou Beatriz, não tinha certeza do que fazer. Considerei todas as opções. Mas quando vi pela primeira vez seu coração batendo na ultrassonografia, ela olhou para Antônio com uma ternura que fez algo se mover no peito de Heitor. Soube que não podia abrir mão dele. Mas também sabia que se te dissesse, tudo se complicaria. Sua carreira, a minha, nossos planos já haviam se arruinado, Beatriz. Por isso nos divorciamos. Exatamente. Seus olhos se encontraram com os dele e por um momento Heitor viu a mulher de quem se havia apaixonado anos atrás, vulnerável e feroz ao mesmo tempo. Por isso decidi criá-lo sozinha. Pensei que seria mais fácil para todos. Heitor passou uma mão pelo cabelo, destruindo seu penteado perfeitamente arrumado. Mais fácil? Beatriz, você me privou de vê-lo nascer, de seus primeiros sorrisos, de suas primeiras noites acordado. Você me roubou meses de ser seu pai. E te poupei meses de contas médicas, noites sem dormir e a pressão de dividir sua atenção entre um império empresarial e um recém-nascido. Replicou ela, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Ficaram em silêncio por um momento, o peso de 5 anos de decisões e consequências enchendo o pequeno espaço entre eles. Antônio escolheu aquele momento para abrir os olhos, e Heitor se viu olhando diretamente para aqueles olhos castanhos que eram como olhar seu próprio reflexo em um espelho do tempo. É meu filho, murmurou Heitor, e não era uma pergunta, mas uma declaração de uma verdade que se tornara inegável. Beatriz assentiu lentamente. Sim, é seu filho. O silêncio que seguiu a confissão de Beatriz foi denso e carregado de emoções contraditórias. Heitor observou seu filho, porque agora sabia com certeza que era seu, e sentiu uma mistura turbulenta de ternura paternal e raiva para com a mulher que o havia mantido afastado daquele momento durante meses. Vou lutar por ele, declarou Heitor finalmente, sua voz adquirindo o tom frio e calculador que usava nas salas de reuniões mais importantes. Vou conseguir os melhores advogados de família do país. Vou provar que você me escondeu meu filho deliberadamente. Beatriz tensionou-se visivelmente, mas sua resposta foi surpreendentemente calma. E o que você vai dizer a eles, Heitor? Que quer a guarda total de um bebê de 3 meses que acabou de conhecer? Um bebê que você está vendo pela primeira vez? É meu filho, replicou ele dando um passo à frente. Tenho direitos. E eu tenho 3 meses de noites acordada, 3 meses de alimentá-lo a cada 2 horas, 3 meses de conhecer cada um de seus choros e necessidades. Os olhos verdes de Beatriz brilharam com uma determinação inabalável. Antônio me conhece a mim, sua rotina, seu pediatra, todo o seu mundo gira em torno de mim. Heitor sentiu a frustração crescer em seu peito como uma panela de pressão prestes a explodir. Sabia que ela tinha razão, mas isso só intensificava sua sensação de ter sido traído. Isso é exatamente o problema, Beatriz. Você criou essa situação. Você me roubou a oportunidade de fazer parte de tudo isso desde o início. Uma batida suave na porta interrompeu sua confrontação. Uma enfermeira apareceu timidamente. Desculpe, doutora Beatriz, mas o doutor Souza precisa consultá-la sobre o paciente do quarto 302. Beatriz respirou fundo, reconhecendo a oportunidade de escapar daquela conversa. Um momento, disse a enfermeira, depois dirigiu-se a Heitor. Tenho que ir. Tenho responsabilidades. Isso não termina aqui, avisou Heitor, mas seu tom havia perdido um pouco de sua aspereza anterior ao ver como Beatriz embalava naturalmente Antônio quando ele se agitou levemente. Eu sei, respondeu ela, dirigindo-se à porta. Mas parou antes de sair.
voltando-se para ele com uma expressão que Heitor não conseguiu decifrar completamente. Heitor, se você realmente quer fazer parte de sua vida, claro que eu quero fazer parte de sua vida. É meu filho. Beatriz assentiu lentamente, como se tivesse tomado uma decisão difícil. Então podemos chegar a um acordo, sem advogados, sem tribunais, sem transformar isso em um espetáculo midiático que acabaria machucando Antônio. Heitor a estudou com suspeita. Que tipo de acordo? Você pode vê-lo regularmente, você pode fazer parte de sua vida, conhecê-lo, estar presente para ele. Fez uma pausa, ajustando a manta azul ao redor do bebê. Mas você não vai interferir em minha carreira ou minhas decisões médicas sobre ele. E você não vai tentar tirá-lo de mim. Essas são suas condições. Heitor cruzou os braços, sua postura corporal refletindo anos de negociações empresariais. É uma proposta, corrigiu Beatriz. Uma proposta que beneficia a todos nós, especialmente Antônio. Ele precisa de estabilidade, não de uma guerra de guarda que apareça em todos os jornais de celebridades do país. Heitor considerou suas palavras. Conhecia bem o mundo da mídia brasileira e sabia que uma batalha legal entre o magnata Heitor Almeida e a prestigiosa médica Beatriz Costa seria notícia de primeira página por meses. Isso não só prejudicaria sua imagem corporativa, mas também afetaria negativamente Antônio no futuro. E que garantias eu tenho de que você não vai desaparecer com ele de novo? Perguntou Heitor. O que me garante que você não vai aceitar algum trabalho em outro país e me deixar completamente fora de sua vida outra vez? Pela primeira vez, desde que aquela conversa havia começado, Beatriz mostrou algo parecido com arrependimento. Você tem minha palavra. Sua palavra, repetiu Heitor com amargura. A mesma palavra que não serviu para me dizer que eu ia ser pai. Heitor, começou Beatriz, mas ele levantou uma mão para detê-la. Aceito sua proposta, disse finalmente, mas com minhas próprias condições. Quero vê-lo 2 vezes por semana. Quero estar presente em todas as consultas médicas importantes dele. E quero que ele carregue também meu sobrenome. Beatriz pareceu pesar cuidadosamente suas palavras. 1 vez por semana no começo, contra-ofertou. Consultas médicas de rotina, sim, mas não as consultas menores. E sobre o sobrenome, olhou para Antônio com ternura. Podemos discutir isso mais tarde. Mais tarde quando? Quando você provar que realmente está comprometido com isso. Que não é apenas seu ego ferido ou sua necessidade de controle falando. Seus olhos se encontraram com os dele. Quando você provar que está aqui porque realmente quer ser pai dele, não porque quer ganhar uma batalha contra mim. Heitor sentiu a verdade pungente de suas palavras, mas não estava disposto a admitir. Está bem, aceitou finalmente. Mas isso é temporário, Beatriz. Essa situação vai mudar. Tudo muda, Heitor, respondeu ela suavemente, saindo do quarto com Antônio nos braços. A questão é se mudaremos para melhor. Heitor permaneceu na sala de consulta vazia por vários minutos depois que Beatriz se foi, tentando processar a montanha-russa emocional que havia sido aquele encontro. Suas mãos tremeram levemente enquanto ele afrouxava a gravata, uma reação física que não havia experimentado desde seus primeiros dias como empresário, quando decisões multimilionárias dependiam de uma única apresentação. O som de seu telefone o tirou de seus pensamentos. Era sua assistente pessoal, lembrando-o de que tinha a consulta cardiológica em 10 minutos. A ironia não lhe escapou. Ele havia ido ao hospital por causa de seu coração e descobrira que tinha um filho. Agora precisava daquela consulta médica mais do que nunca, porque conseguia sentir como seu pulso havia acelerado de maneira alarmante. Dirigiu-se ao consultório do Dr. Pereira, um cardiologista renomado que havia tratado vários magnatas empresariais brasileiros. O doutor era um homem de 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos e um sorriso tranquilizador que havia acalmado milhares de pacientes ao longo de sua carreira.
Heitor, fico muito feliz em vê-lo, cumprimentou o Dr. Pereira, apertando sua mão firmemente. Como você se sente? Algum sintoma preocupante desde nossa última consulta? Bem, doutor. Heitor acomodou-se na cadeira em frente à escrivaninha. Tive alguns episódios de palpitações, principalmente nas últimas semanas, com o estresse do novo projeto. Já vejo. E hoje? Você experimentou algo incomum esta manhã. Heitor pensou nos últimos 30 minutos. O choque de ver Beatriz, a revelação de Antônio, a confrontação carregada de emoções. Poderíamos dizer que sim, respondeu com um sorriso irônico. O Dr. Pereira prosseguiu com o exame de rotina. Pressão arterial, auscultação cardíaca e, finalmente, o eletrocardiograma. Heitor observou as linhas ondulantes no monitor, lembrando vagamente suas aulas de fisiologia da faculdade. O que não esperava era ver a expressão de preocupação que se formou gradualmente no rosto do doutor. Heitor, disse o Dr. Pereira depois de estudar os resultados por vários minutos, preciso fazer algumas perguntas adicionais. Você experimentou dor no peito, dificuldade para respirar durante atividades normais ou fadiga excessiva? Ocasionalmente, admitiu Heitor, sentindo como uma sensação de alarme começava a crescer em seu estômago. Mas atribuía ao estresse do trabalho. As últimas semanas foram particularmente intensas. O doutor assentiu gravemente. Os resultados mostram algumas irregularidades que gostaria de investigar mais a fundo. Preciso que você faça um ecocardiograma e alguns testes de esforço adicionais. Irregularidades. Heitor inclinou-se para a frente, seu instinto empresarial exigindo informações precisas. Que tipo de irregularidades? Há indícios do que poderia ser uma cardiomiopatia. É uma condição em que o músculo cardíaco se dilata ou se engrossa, o que pode afetar a capacidade do coração de bombear sangue eficientemente. Heitor sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. É grave? Pode ser se não for tratado adequadamente, respondeu o Dr. Pereira com honestidade profissional. Mas detectado a tempo, podemos controlá-lo. Vai exigir mudanças em seu estilo de vida, medicação e monitoramento constante. Mudanças no meu estilo de vida? Heitor já conseguia imaginar as implicações. Doutor, eu dirijo um império empresarial. Tenho responsabilidades para com milhares de funcionários, investidores internacionais. E agora, você tem uma responsabilidade para com sua própria saúde, interrompeu o doutor firmemente. Heitor, vi muitos executivos de sucesso passarem por meu consultório. Os que ignoram esses avisos nem sempre têm uma segunda chance. O peso daquelas palavras assentou-se sobre Heitor como uma laje de concreto. Pensou em Antônio, naqueles olhos castanhos idênticos aos seus, nos anos de vida que acabara de descobrir que havia perdido e em todos os anos futuros que poderia perder se não levasse a sério aquela advertência médica. Quanto tempo eu tenho? Perguntou, sua voz apenas um sussurro. Não vamos falar em limite de tempo, disse o Dr. Pereira, seu tom tornando-se mais reconfortante. Vamos falar em qualidade de vida. Com o tratamento adequado, você pode viver uma vida plena e produtiva. Mas você precisará fazer ajustes significativos. Heitor assentiu lentamente, processando aquela nova realidade. Em uma só manhã, ele havia descoberto que era pai e que sua saúde estava em risco. O universo, aparentemente, havia decidido reescrever completamente o roteiro de sua vida. Doutor, disse finalmente, você conhece por acaso a doutora Beatriz Costa? Ela é cardiologista pediátrica aqui na clínica. Claro, ela é uma de nossas especialistas mais brilhantes. Por que pergunta? Heitor sorriu amargamente. Digamos que acabamos de nos reconectar depois de muito tempo, e algo me diz que vamos precisar trabalhar juntos mais do que qualquer um de nós havia planejado. 3 dias depois do encontro na clínica, Heitor se viu parado diante do espelho de seu closet no apartamento em Ipanema.
segurando 3 gravatas diferentes, sem conseguir se decidir por nenhuma. Era uma sensação completamente estranha para um homem que tomava decisões multimilionárias sem piscar. Mas hoje iria ver seu filho pela segunda vez em sua vida, e de alguma forma isso parecia mais importante do que qualquer reunião de conselho. Beatriz havia concordado em encontrá-lo no Parque Ibirapuera, um lugar neutro, onde poderiam caminhar enquanto Antônio desfrutava do ar fresco da tarde primaveril. Heitor havia cancelado uma reunião com investidores japoneses para estar ali, uma decisão que havia surpreendido tanto sua equipe executiva que sua assistente lhe havia perguntado 3 vezes se ele tinha certeza. Chegou ao parque 15 minutos antes do horário combinado, como era seu costume, e sentou-se em um banco perto da fonte central. As jacarandás estavam em plena floração, criando um dossel violeta que filtrava a luz dourada do entardecer paulista. Famílias com crianças pequenas corriam pelas alamedas, e Heitor se perguntou se algum dia ele poderia fazer parte daquelas cenas cotidianas com Antônio. Quando viu Beatriz aproximar-se empurrando um carrinho azul marinho, sentiu aquela familiar aceleração cardíaca que o Dr. Pereira havia lhe avisado que ele deveria monitorar. Ela usava jeans e uma blusa branca simples, seus cabelos soltos movendo-se suavemente com a brisa. Parecia mais relaxada do que no hospital, menos na defensiva. "Você chegou cedo", observou Beatriz quando se aproximou com um sorriso pequeno, mas genuíno. "Eu sempre chego cedo", respondeu Heitor, levantando-se do banco. Seus olhos se dirigiram imediatamente para o carrinho onde Antônio dormia pacificamente, vestido com um macacão amarelo que realçava sua pele clara. "Como ele está?" "Inquieto ontem à noite. Acho que ele está passando por um crescimento acelerado." Beatriz sentou-se no banco e Heitor a imitou, mantendo uma distância respeitosa. "Bebês sentem quando há mudanças na rotina." Heitor entendeu a implicação. "Você quer dizer que ele sente que algo mudou?" "Bebês são mais perceptivos do que pensamos. Eu tenho estado diferente desde nosso encontro, mais pensativa." Beatriz ajustou o guarda-chuva do carrinho para proteger melhor Antônio do sol. "E você? Como você tem lidado com tudo isso?" Heitor considerou mentir, manter sua fachada de homem em total controle, mas algo na maneira gentil como Beatriz havia feito a pergunta o desarmou. "Honestamente, não tenho dormido bem. Ainda estou processando." "É compreensível, é muito para assimilar." Ficaram em silêncio por alguns momentos, observando as famílias passarem. Heitor notou como Beatriz verificava constantemente Antônio, ajustando sua posição, verificando se ele estava confortável. Era evidente que ela havia desenvolvido todos aqueles instintos maternais que ele havia perdido. "Posso carregá-lo?" perguntou finalmente, surpreendendo-se com o nervoso que soava em sua voz. Beatriz o estudou por um momento. "Você já carregou bebês antes?" "Não muitos", admitiu Heitor, "mas posso aprender." Com cuidado, Beatriz levantou Antônio do carrinho. O bebê acordou, mas não chorou, olhando ao redor com aqueles olhos castanhos curiosos. "Apoie a cabeça dele com seu antebraço", instruiu Beatriz, enquanto transferia cuidadosamente o bebê para os braços de Heitor. "Assim, perfeito." Heitor sentiu como se estivesse segurando algo infinitamente precioso e frágil. Antônio era mais leve do que ele havia esperado, mas também mais real, mais presente. O bebê olhou diretamente em seus olhos e Heitor sentiu uma conexão instantânea que o pegou completamente desprevenido. "Olá, pequeno", murmurou Heitor, sua voz rouca de emoção. Eu sou seu pai." Antônio respondeu com um pequeno som e moveu suas mãozinhas para o rosto de Heitor. Quando um de seus diminutos dedos tocou a bochecha de seu pai, Heitor sentiu lágrimas queimando seus olhos. "Ele te reconhece", disse Beatriz suavemente, observando a interação com uma expressão indecifrável. "Você acha?"
Bebês reconhecem a genética, os traços familiares, as vozes semelhantes. Beatriz aproximou-se um pouco mais. Heitor, tem algo que preciso te dizer. Sobre por que decidi me encontrar com você hoje. Heitor levantou o olhar de Antônio, alarmado pelo tom sério de sua voz. O que foi? Tenho pensado muito desde nosso encontro e percebi que talvez eu precise de ajuda. As palavras saíram com dificuldade, como se admitir vulnerabilidade fosse fisicamente doloroso para ela. Ser mãe solteira não é tão fácil quanto pensei que seria. 2 semanas haviam se passado desde aquele primeiro encontro no parque, e Heitor havia cumprido religiosamente seu compromisso de ver Antônio uma vez por semana. Cada visita havia se tornado mais natural, mais confortável, e ele havia começado a aprender os ritmos de seu filho. Quando estava mais alerta, como acalmá-lo quando se inquietava, o significado de seus diferentes tipos de choro. Sin embargo, naquela terça de manhã, enquanto revisava relatórios financeiros em seu escritório no 42º andar da Torre Itália, Heitor recebeu uma ligação que mudaria tudo. Heitor? A voz de Cecília soava tensa, preocupada. Preciso falar com você. Pode vir ao hospital? O que foi? O Sebastião está bem? Heitor já havia se levantado de sua mesa, pegando seu paletó. Sebastião está bem, mas temos um problema. Um problema grande. 30 minutos depois, Heitor encontrou Cecília na lanchonete do hospital, mas ela não estava sozinha. O Dr. Ricardo, chefe do departamento de pediatria, estava sentado à frente dela com uma expressão séria, que não pressagiava nada bom. Heitor cumprimentou o Dr. Ricardo cordialmente, mas Heitor pôde perceber a tensão subjacente. Cecília me contou sobre sua situação. Heitor sentou-se ao lado de Cecília, notando imediatamente as olheiras sob seus olhos verdes. O que está acontecendo? Os boatos, explicou Cecília diretamente. Sobre nós, sobre Sebastião, estão circulando por todo o hospital. O Dr. Ricardo pigarreou. Heitor, entendo que você tem todo o direito de estar envolvido na vida de seu filho, mas suas visitas frequentes ao hospital chamaram a atenção. A equipe está especulando. Especulando sobre o quê? Heitor sentiu aquela familiar pontada de irritação que aparecia quando ele se deparava com obstáculos burocráticos. Sobre se a doutora Gabriela está recebendo tratamento preferencial, continuou o Dr. Ricardo cuidadosamente. Alguns colegas comentaram que um homem da sua proeminência midiática, visitando constantemente uma médica solteira com um bebê, poderia indicar favoritismo ou até mesmo comprometer a reputação profissional de Cecília. Heitor olhou para Cecília, que havia estado observando suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Isso está afetando seu trabalho? Ontem, a doutora Beatriz fez um comentário sobre como algumas pessoas têm sorte de ter conexões influentes, respondeu Cecília, sua voz quase inaudível. E esta manhã, quando propus um novo protocolo para a unidade neonatal, o Dr. Eduardo sugeriu que talvez minhas ideias estivessem sendo influenciadas por interesses externos. Isso é ridículo. Heitor sentiu a fúria crescer em seu peito. Sua competência profissional não tem nada a ver comigo, mas a percepção é a realidade em um ambiente hospitalar, interveio o Dr. Ricardo. Cecília trabalhou anos para estabelecer sua reputação aqui. Não podemos permitir que boatos infundados a prejudiquem. Heitor estudou os rostos dos 2 médicos, processando rapidamente as implicações. O que vocês estão sugerindo exatamente? Talvez seja melhor se você encontrasse Sebastião em lugares menos visíveis, disse o Dr. Ricardo diplomaticamente. Pelo menos até que a situação se acalme. Ou, acrescentou Cecília, finalmente levantando a vista, talvez devêssemos dar um tempo nessas visitas. Temporariamente. Heitor sentiu como se tivessem lhe dado um soco no estômago.
Está me pedindo para deixar de ver meu filho porque alguns médicos fofoqueiros não conseguem lidar com seus próprios preconceitos? Estou te pedindo para considerar as consequências a longo prazo, replicou Cecília, seu profissionalismo médico lutando com suas emoções pessoais. Se minha reputação for comprometida, se eu perder credibilidade com meus colegas, isso afetará minha capacidade de prover para Sebastião. Eu posso prover para Sebastião, disse Heitor imediatamente. Não se trata apenas de dinheiro, Heitor. A frustração era evidente em sua voz. Se trata da minha carreira, minha identidade profissional, os anos que investi construindo minha prática médica. O Dr. Ricardo levantou-se, aparentemente desconfortável com a tensão crescente. Deixo vocês para que discutam isso privadamente, mas, Cecília, preciso que saiba que o hospital te apoia completamente. Só queremos garantir que não haja complicações desnecessárias. Depois que ele saiu, Heitor e Cecília ficaram em silêncio por vários minutos. A lanchonete fervilhava com a atividade habitual do hospital, mas entre eles existia uma bolha de tensão palpável. Isso é exatamente o que eu temia, murmurou Cecília finalmente. Por isso não queria te envolver. Está me culpando por querer conhecer meu filho? Estou te culpando por não considerar as consequências. Seus olhos verdes o olharam com uma mistura de cansaço e frustração. Heitor, seu nome aparece nas páginas de negócios todas as semanas. Você é uma figura pública. Não pode simplesmente aparecer no meu local de trabalho sem que as pessoas percebam. Heitor passou uma mão pelo cabelo, reconhecendo relutantemente a validade de seu ponto. Então, o que você propõe? Que eu me esconda? Que finja que Sebastião não existe? Proponho que sejamos mais discretos, que você encontre maneiras de estar presente sem comprometer minha carreira. Cecília inclinou-se para a frente, sua voz tornando-se mais urgente. Heitor, amo meu trabalho, amo ajudar crianças doentes, fazer pesquisa médica, treinar novos residentes. Não posso sacrificar tudo isso. E eu não posso sacrificar o relacionamento com meu filho, respondeu Heitor firmemente. Eles se olharam fixamente, ambos reconhecendo que haviam chegado a um ponto de inflexão. As decisões que tomassem agora determinariam não apenas seu futuro juntos, mas o futuro de Sebastião. Precisamos encontrar uma solução, disse Heitor finalmente. Uma que funcione para todos. Cecília assentiu lentamente. Sim, mas vai exigir compromissos de ambos os lados. O verão havia chegado ao Rio de Janeiro, com seu calor abafador característico e as tardes de chuva torrencial que transformavam as ruas em rios temporários. Heitor havia conseguido encontrar um equilíbrio precário com Cecília. Eles se encontravam em parques privados, em seu apartamento ocasionalmente e sempre com a máxima discrição. Sebastião já tinha 5 meses e havia começado a mostrar mais personalidade, sorrindo quando via Heitor e estendendo seus bracinhos para ele. Mas naquela manhã de julho, enquanto Heitor revisava os projetos arquitetônicos do novo complexo residencial em Ipanema, sentiu uma opressão familiar no peito que havia se tornado mais frequente nas últimas semanas. Ele havia estado ignorando as recomendações do doutor Alberto sobre reduzir o estresse, justificando que sua condição cardíaca podia ser manejada com medicamentos enquanto mantinha seu ritmo empresarial habitual. A dor se intensificou subitamente, irradiando-se para seu braço esquerdo como uma descarga elétrica. Heitor agarrou-se à borda de sua mesa, sentindo como o suor frio começava a cobrir sua testa. Sua visão embaçou momentaneamente, e pela primeira vez em sua vida adulta, Heitor Camargo experimentou o terror genuíno de perder o controle. "Chamem uma ambulância!" gritou para sua assistente enquanto desabava em sua cadeira executiva, a dor se expandindo por todo o seu torso como fogo líquido. 2 horas depois, Heitor acordou em uma cama do Hospital Samaritano, conectado a múltiplos monitores que emitiam bip contínuos.
Seu campo visual estava embaçado, mas ele pôde distinguir a figura familiar do Dr. Alberto ajustando o soro intravenoso. "Bem-vindo de volta", disse o médico com um sorriso que não escondia completamente sua preocupação. "Você teve um episódio cardíaco significativo, Heitor. Não foi um infarto completo, mas esteve perto." "O que isso significa?" perguntou Heitor, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. "Significa que seu coração está enviando um aviso muito claro. A cardiomiopatia progrediu mais rápido do que esperávamos." O Dr. Alberto aproximou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. "Heitor, você precisa entender a gravidade de sua situação. Se você não fizer mudanças drásticas em seu estilo de vida, o próximo episódio pode ser fatal." Heitor fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Pensou em Sebastián, em como seu filho havia acabado de começar a conhecê-lo, em todos os momentos futuros que poderia perder. "Quanto tempo de recuperação eu preciso?" "Pelo menos 2 semanas de repouso absoluto, seguidas de um retorno gradual e muito controlado às suas atividades." O médico fez uma pausa significativa. "E, Heitor, quando digo controlado, me refiro a uma redução permanente de 70% de sua carga de trabalho atual." 70%, repetiu Heitor, processando as implicações para seu império empresarial. "Doutor, isso é impossível. Tenho responsabilidades, investidores que dependem das minhas decisões. E você tem um filho de 5 meses que precisa que seu pai esteja vivo." A voz que interrompeu a conversa os pegou de surpresa. Cecília estava parada na entrada do quarto, vestida com seu jaleco médico branco, com Sebastián dormindo em seus braços. Seus olhos verdes mostravam uma mistura de preocupação e algo que parecia ser culpa. "Cecília", murmurou Heitor, tentando se incorporar, mas sentindo-se tonto. "Como você soube?" "Sua assistente me ligou. Sou seu contato de emergência médica", explicou ela, aproximando-se lentamente da cama. "E também sou cardiologista pediátrica." O Dr. Alberto achou que poderia ser útil ter minha opinião profissional sobre como isso poderia afetar Sebastián. O Dr. Alberto assentiu. "Os fatores genéticos em condições cardíacas são importantes de monitorar, especialmente em bebês." Heitor olhou para seu filho, que dormia pacificamente alheio à crise que se desenvolvia ao seu redor. "Sebastián poderia ter a mesma condição?" "É possível", respondeu Cecília profissionalmente, embora sua voz tremesse levemente. "Precisaremos fazer exames regulares nele à medida que ele crescer." "Mas, Heitor, agora mesmo precisamos nos concentrar na sua recuperação. Sua assistente mencionou que você tem trabalhado 16 horas por dia", continuou Cecília, seu tom tornando-se mais pessoal. "Por isso você tem estado tão distraído em nossas visitas? Por isso, às vezes, você parecia tão exausto quando brincava com Sebastián?" Heitor sentiu-se exposto sob seu olhar penetrante. "Pensei que poderia manejar. Liderei com pressão a minha vida toda. Mas você nunca teve uma condição cardíaca e nunca teve um filho." Cecília sentou-se na cadeira que o Dr. Alberto havia desocupado, embalando suavemente Sebastián. "Heitor, quando soube do seu ataque, a primeira coisa que pensei foi que Sebastián poderia crescer sem conhecer realmente seu pai, assim como eu cresci sem conhecer o meu." A confissão pessoal atingiu Heitor mais forte que qualquer argumento médico. "Seu pai morreu de um infarto quando eu tinha 6 anos. Era um workaholic, sempre viajando, sempre no próximo projeto importante." Seus olhos se encheram de lágrimas contidas. "Não quero que Sebastián passe por isso." Heitor estendeu sua mão para ela, e depois de um momento de hesitação, Cecília a tomou. "Não vou morrer, Cecília. Não vou deixá-lo." "Então você tem que mudar", disse ela firmemente, apertando sua mão. "Realmente mudar, não apenas prometer." O doutor Alberto, que havia observado silenciosamente a troca, pigarreou. "Heitor,
Vou ser muito direto com você. Sua condição requer supervisão médica constante, mudanças dietéticas rigorosas, exercícios regulados e, mais importante, uma redução significativa do estresse. Se você não cumprir essas condições, não sobreviverá ao próximo episódio. Heitor olhou para Sebastián, que havia aberto os olhos, e o observava com aquele olhar intenso que ele já havia aprendido a reconhecer. Naqueles olhos castanhos idênticos aos seus, Heitor viu seu futuro e sua responsabilidade mais importante. "Está bem", disse finalmente, sua voz carregada de uma determinação diferente de qualquer decisão empresarial que ele tivesse tomado. "Farei as mudanças necessárias, mas preciso de ajuda." Cecília sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no quarto. "Você terá." A recuperação de Heitor transcorria em seu penthouse em Ipanema, transformado temporariamente em uma unidade de cuidados semi-intensivos. Uma equipe médica particular supervisionava seus sinais vitais 24 horas por dia. Mas havia sido Cecília quem havia insistido em coordenar pessoalmente seu tratamento, argumentando que era a única maneira de garantir que ele seguisse rigorosamente as indicações médicas. "Sua pressão continua alta", comentou Cecília naquela tarde de agosto, revisando o monitor cardíaco portátil que Heitor carregava constantemente. "Você estava checando e-mails de novo?" Heitor, deitado em seu sofá de couro italiano com Sebastián dormindo sobre seu peito, tentou parecer inocente. "Só algumas coisas urgentes." "Nada estressante." Heitor Camargo. A voz de Cecília adquiriu aquele tom que ele lembrava de seus dias de casados, quando ela o repreendia por trabalhar até muito tarde. "Confisquei seu telefone por um motivo. Onde está seu laptop?" "No meu escritório", admitiu relutantemente, mas só estava revisando os relatórios trimestrais. "Minha empresa não pode funcionar sozinha." Cecília dirigiu-se decididamente para o escritório, retornando momentos depois com o laptop debaixo do braço. "Aparentemente pode. Segundo sua assistente, as vendas aumentaram 12% desde que você delegou responsabilidades à sua equipe executiva." "Isso é só temporário", murmurou Heitor, ajustando cuidadosamente Sebastián quando o bebê se mexeu. Nas 3 semanas de sua recuperação, ele havia descoberto que seu filho tinha a capacidade mágica de dormir profundamente sobre seu peito, algo que o enchia de uma ternura inesperada. "Sabe o que eu acho?" Cecília sentou-se na poltrona em frente a ele, estudando seu rosto com aquele olhar analítico que ele conhecia tão bem. "Acho que você tem medo." "Não tenho medo de delegar responsabilidades", replicou Heitor defensivamente. "Não. Você tem medo de descobrir que talvez não seja tão indispensável quanto acreditava." Suas palavras foram suaves, mas certeiras. "Você tem medo de encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, porque isso significaria admitir que teve as prioridades erradas por anos." Heitor a olhou fixamente, reconhecendo a verdade incômoda em suas palavras. "E você? Não tem medo de nada?" "Tenho medo de muitas coisas", admitiu Cecília, sua voz tornando-se mais vulnerável. "Tenho medo de não ser mãe suficientemente boa para Sebastián. Tenho medo de que minha carreira estacione, porque agora divido minha atenção entre o hospital e cuidar de vocês dois." "Cuidar de nós dois?" Cecília corou levemente. "Você tem sido um paciente terrível, Heitor. Teimoso, impaciente, constantemente tentando fazer mais do que deveria. Se eu não estivesse aqui te supervisionando, você já teria tido outro episódio." Era verdade. Durante as últimas 3 semanas, Cecília havia dividido seu tempo entre o hospital pela manhã e o penthouse, à tarde e à noite, certificando-se de que Heitor seguisse seu regime médico e aproveitando para que Sebastián passasse tempo com seu pai. A rotina havia criado uma intimidade inesperada entre eles. "Você se lembra de quando éramos casados?" perguntou Heitor de repente. "E sempre discutíamos sobre quem tinha mais estresse em seu trabalho?"
Cecília sorriu nostalgicamente. Você dizia que dirigir uma empresa era mais exigente que salvar vidas de crianças. E você me dizia que eu só movia números em planilhas, enquanto você realmente fazia a diferença no mundo. Ambos éramos uns arrogantes, refletiu Cecília. Tão focados em provar quem era mais bem-sucedido que esquecemos por que nos apaixonamos. Heitor observou seu perfil enquanto ela olhava para a janela panorâmica que oferecia uma vista espetacular da cidade. A luz dourada do pôr do sol a fazia parecer uma pintura renascentista, serena e bela. Por que nos apaixonamos, Cecília? Ela voltou sua atenção para ele, surpresa com a pergunta. Você realmente não se lembra? Eu me lembro de muitas coisas, mas quero saber o que você lembra. Cecília aproximou-se mais, sua voz tornando-se suave e reminiscente. Me apaixonei pela sua paixão. Não só pelo trabalho, mas por tudo. A maneira como você defendia suas ideias, como você se emocionava falando de seus projetos, como você podia passar horas me explicando conceitos arquitetônicos que eu não entendia, mas que soavam fascinantes quando você os descrevia. E eu me apaixonei pela sua compaixão, respondeu Heitor, olhando para Sebastião. A maneira como você se iluminava quando falava de seus pacientes pequenos, como você podia chorar por uma criança que você acabara de conhecer, sua determinação de salvar todos que chegavam às suas mãos. E o que aconteceu com essas pessoas? Perguntou Cecília tristemente. Acho que se perderam no meio das ambições e dos medos, admitiu Heitor. Mas talvez elas ainda estejam aí. Sebastião escolheu aquele momento para acordar, olhando alternadamente para seus pais, com aqueles olhos castanhos curiosos. Cecília aproximou-se para pegá-lo, mas Heitor a deteve suavemente. Deixe-o ficar mais um pouco, pediu. Eu gosto de sentir que ele está seguro comigo. Ele está seguro com você? Confirmou Cecília, surpreendendo-se com a certeza em sua voz. Sebastião te adora, Heitor. Ele sorri diferente quando você está perto. De verdade? De verdade. Cecília sentou-se na beira do sofá, perto dele. E eu lembrei por que me apaixonei por você durante essas semanas. Te ver com ele, ver como você tem estado disposto a mudar sua vida inteira pelo bem-estar dele. Pelo bem-estar dele e pelo seu, interrompeu Heitor, olhando diretamente em seus olhos. Cecília, sei que cometi erros quando éramos casados. Coloquei o trabalho antes de nosso relacionamento, fui teimoso e controlador. Mas esses meses me ensinaram que nada disso importa se eu não tiver uma família. Cecília sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Heitor, não estou pedindo nada, apressou-se a esclarecer. Só estou te dizendo que mudei, que estou mudando. E que se algum dia você considerar que poderíamos tentar de novo... Sebastião interrompeu o momento com um pequeno choro de fome e Cecília levantou-se para preparar sua mamadeira, mas não antes de tocar suavemente a bochecha de Heitor. Vamos falar sobre isso quando você estiver completamente recuperado, murmurou. Quando soubermos que as mudanças são permanentes. Heitor assentiu, entendendo que era o máximo que ele podia esperar por enquanto. Mas pela primeira vez em 5 anos, ele sentiu que tinha uma verdadeira oportunidade de recuperar tudo o que havia perdido. O outono chegou ao Rio de Janeiro com sua mistura característica de dias quentes e noites frescas. Heitor havia retornado oficialmente ao trabalho após 6 semanas de recuperação, mas sua primeira reunião do Conselho Administrativo o havia deixado com uma clareza cristalina sobre o que precisava fazer. Você tem certeza disso? Perguntou Roberto Almeida, seu sócio mais próximo e diretor financeiro, revisando pela 3ª vez o documento que Heitor havia preparado. Heitor, isso não é apenas reduzir sua carga de trabalho. Isso é revolucionário.
Heitor estava de pé em frente às janelas da sala de reuniões, observando a paisagem urbana que se estendia até o horizonte. Às 3 da tarde, o trânsito já começava a congestionar na Avenida Atlântica, lembrando-o dos anos que havia perdido preso naquela rotina frenética. Tenho certeza absoluta, Roberto. Quero implementar um modelo de liderança distribuída. Promoção imediata de Helena Pereira a diretora executiva de operações. Miguel Souza assumirá o desenvolvimento imobiliário e você continuará com as finanças. Eu manterei a presidência do conselho, mas apenas com decisões estratégicas maiores. Os investidores vão enlouquecer, advertiu Helena Pereira, uma mulher brilhante de 42 anos que havia sido a mão direita de Heitor por 5 anos. Especialmente os japoneses. Eles investiram especificamente em você, em sua visão. Então terei que convencê-los de que minha visão inclui construir uma empresa que possa funcionar sem depender exclusivamente de uma pessoa, respondeu Heitor, virando-se para sua equipe. Quantas empresas já quebraram porque seu fundador não soube delegar? Miguel Souza, o mais jovem do grupo, levantou uma sobrancelha cética. E o que você vai fazer com todo o seu tempo livre? Não me imagino Heitor Camargo jogando golfe todos os dias. Vou ser pai, respondeu Heitor simplesmente, e vou explorar outras maneiras de contribuir para o mundo que não exijam que eu sacrifique minha saúde. A sala ficou em silêncio. Todos conheciam vagamente a situação de Heitor com seu filho, mas até agora ele havia mantido sua vida pessoal completamente separada dos negócios. Outras maneiras? Perguntou Roberto cautelosamente. Heitor sorriu pela primeira vez em toda a reunião. Tenho conversado com alguns contatos no setor da saúde. Há uma oportunidade de criar algo significativo, algo que poderia ajudar milhares de famílias brasileiras. Antes que ele pudesse explicar mais, seu telefone vibrou com uma mensagem de Cecília. Emergência no hospital. Você pode vir? É sobre Sebastián. O mundo de Heitor parou. Sem dizer uma palavra, pegou seu paletó e saiu da sala de reuniões, deixando sua equipe executiva com mais perguntas que respostas. 30 minutos depois, Heitor invadiu a unidade de terapia intensiva pediátrica do Hospital Samaritano, seu coração batendo tão forte que temeu ter outro episódio cardíaco. Encontrou Cecília ao lado de uma incubadora, vestida com jaleco cirúrgico, falando em voz baixa com o Dr. Ricardo. O que aconteceu? Perguntou Heitor, aproximando-se rapidamente. Sebastián desenvolveu uma febre muito alta esta manhã, explicou Cecília, sua voz profissional, mas com um tremor quase imperceptível. Os exames mostram sinais de infecção, possivelmente meningite. Heitor sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Meningite? Isso é grave, confirmou o Dr. Ricardo, mas detectamos cedo. Sebastián está recebendo antibióticos intravenosos e estamos monitorando constantemente sua resposta. Heitor observou seu filho através do vidro da incubadora. Sebastián parecia tão pequeno, tão frágil, conectado a fios e monitores. Suas bochechas haviam perdido aquela cor rosada saudável e sua respiração parecia difícil. Posso tocá-lo? Perguntou Heitor. Sua voz apenas um sussurro. Claro, respondeu Cecília, guiando-o para a incubadora. Bebês respondem bem ao contato. Fale com ele. Heitor colocou suas mãos através das aberturas especiais e tocou suavemente a mãozinha de Sebastián. Olá, pequeno, murmurou. Papai está aqui. Você tem que ficar forte para mim, ok? Para sua surpresa, Sebastián pareceu responder à sua voz, mexendo levemente seus dedos. Ele está lutando, observou Cecília, parando ao lado de Heitor. Ele é forte como seu pai. Quanto tempo vai demorar? Perguntou Heitor sem tirar os olhos de seu filho. As próximas 24 horas são críticas, respondeu o Dr. Ricardo. Se ele responder bem aos antibióticos, deveríamos ver melhoras significativas. Eu fico aqui,
declarou Heitor imediatamente. Heitor, você tem que cuidar da sua própria saúde também, lembrou Cecília gentilmente. Minha saúde não importa se ele não está bem. Heitor a olhou com uma determinação que ela reconheceu. Cecília, hoje eu estava em uma reunião anunciando mudanças importantes na minha empresa. Eu estava falando em ser um pai melhor, em ter prioridades melhores. Nada disso significa nada se eu não puder estar aqui quando ele precisar de mim. Cecília sentiu uma emoção intensa ao ver a devoção absoluta nos olhos de Heitor. Está bem, ficamos juntos. Naquela noite, enquanto Sebastião lutava contra a infecção, Heitor e Cecília se revezaram para vigiá-lo, segurando suas pequenas mãos e sussurrando palavras de encorajamento. Foi durante aquelas horas de incerteza que ambos perceberam que, independentemente do que tivesse acontecido entre eles, agora eram uma equipe unida por algo mais poderoso que o amor romântico, o amor incondicional por seu filho. Sebastião se recuperou completamente da infecção após 5 dias no hospital, mas aqueles dias haviam mudado algo fundamental entre Heitor e Cecília. Eles haviam enfrentado juntos o medo mais profundo que qualquer pai pode experimentar e haviam emergido como uma verdadeira equipe. 2 semanas depois, enquanto desfrutavam de uma tarde de novembro no Parque Ibirapuera com Sebastião, que agora tinha 7 meses e havia começado a sentar-se sozinho, Cecília recebeu uma ligação que mudaria tudo. Doutora Morrison, respondeu Cecília, afastando-se um pouco da manta onde Heitor brincava com Sebastião. Sim, claro que me lembro. Heitor observou como a expressão de Cecília mudava gradualmente de curiosidade para espanto e depois para algo que parecia ser conflito interno. A conversa durou quase 15 minutos. E quando ela voltou, parecia completamente alterada. O que aconteceu? Perguntou Heitor, levantando Sebastião em seus braços. Você parece que viu um fantasma. De certa forma, sim, respondeu Cecília, sentando-se pesadamente na manta. Era o doutor James Morrison, diretor do Programa Internacional de Cardiologia Pediátrica de Johns Hopkins. Heitor sentiu um nó no estômago. Ele conhecia aquela instituição. Era uma das mais prestigiosas do mundo em medicina. E o que ele queria? Me ofereceram dirigir um novo programa de pesquisa em cardiologia pediátrica congênita. Seria um projeto de 5 anos, baseado em Baltimore, com um orçamento de $50 milhões. Sua voz tremia levemente. Heitor, é o trabalho dos meus sonhos, literalmente o cargo que imaginei desde que era residente. O silêncio que se seguiu foi denso. Heitor continuou embalando Sebastião, processando as implicações do que Cecília havia dito. Baltimore, 5 anos. Seu filho crescendo em outro país, falando inglês, vivendo uma vida completamente diferente. Quando eles precisam de uma resposta? Perguntou finalmente, sua voz cuidadosamente neutra. 2 semanas. Cecília o estudou cuidadosamente. Heitor, sei o que você está pensando. Ah, sim, o que estou pensando. Você está pensando que eu vou levá-lo embora de você de novo, que vou priorizar minha carreira em relação à nossa família. Heitor ficou calado por um momento, dando-lhe razão sem querer admiti-lo. E não é isso que você está considerando? Não sei, admitiu Cecília honestamente. Por isso estou tão confusa. 6 meses atrás teria aceitado imediatamente. Mas agora... Agora o quê? Agora tenho um filho que está conhecendo seu pai. Tenho uma vida aqui que se tornou mais complicada, mas também mais rica. Ela aproximou-se mais de Heitor e Sebastião. E tenho sentimentos que pensei que tivessem morrido anos atrás. Heitor a olhou diretamente nos olhos. Que tipo de sentimentos? Você sabe que tipo de sentimentos? Respondeu Cecília suavemente. Antes que Heitor pudesse responder, seu telefone tocou. Era Helena Pereira, sua diretora executiva. Heitor, desculpe interromper seu dia de folga, mas temos uma situação. Os investidores japoneses retiraram seu financiamento.
Eles dizem que as mudanças organizacionais que você implementou indicam falta de compromisso da sua parte. Heitor sentiu a familiar pressão no peito que havia aprendido a associar ao estresse financeiro. De quanto estamos falando? 120 milhões de reais. Sem esse capital, teremos que cancelar o projeto de Ipanema e possivelmente demitir 200 pessoas. Heitor olhou para Cecília, que havia escutado parte da conversa. Helena, me dê 24 horas para encontrar uma solução. Depois de desligar, ficaram em silêncio, ambos processando suas respectivas crises profissionais. Parece que ambos temos decisões importantes a tomar, observou Cecília. Sim, mas talvez possamos tomá-las juntos, disse Heitor repentinamente, uma ideia se formando em sua mente. Cecília, o que aconteceria se pudéssemos criar seu programa de pesquisa dos sonhos aqui, no Brasil? Aqui, Heitor, não há a infraestrutura nem o financiamento. E se houvesse? Heitor se emocionou visivelmente, sua mente empresarial começando a trabalhar. E se pudéssemos criar um centro de pesquisa internacional de cardiologia pediátrica no Rio de Janeiro? Com colaborações com Johns Hopkins, mas baseado aqui. Cecília o olhou com incredulidade. Heitor, isso exigiria um investimento maciço, licenças governamentais, parcerias internacionais. E eu conheço as pessoas certas para fazer isso acontecer. Interrompeu Heitor. Cecília, e se essa fosse a solução para ambos os nossos problemas? Você poderia ter seu programa de pesquisa dos sonhos. Eu poderia redirecionar minha empresa para algo mais significativo que apenas empreendimentos imobiliários. E Sebastião poderia crescer com ambos os pais presentes. Você está falando sério? Heitor entregou o pequeno Caio para Beatriz e tomou as mãos de Sofia. Completamente sério, mas tem uma condição. Qual? Que a gente faça isso como sócios, em tudo. No trabalho, na criação do Caio, na vida. Heitor respirou fundo. Sofia, estou te propondo que a gente se case de novo. Sofia ficou sem palavras, olhando alternadamente para Heitor e para Caio, que parecia sorrir como se entendesse a importância do momento. Heitor, sei que é pedir muito, sei que temos história, que cometemos erros, mas também sei que mudamos, que crescemos. E sei que juntos podemos criar algo lindo, não só para nós, mas para muitas famílias que precisam do tipo de programa médico que você poderia dirigir. Sofia sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. E se não der certo? E se a gente cometer os mesmos erros? Então a gente corrige junto, respondeu Heitor. Mas dessa vez, com o Caio nos lembrando constantemente o que realmente importa. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões, ligações internacionais e negociações que testaram todos os recursos empresariais de Heitor. A proposta que ele havia feito a Sofia era ambiciosa, mas executá-la exigia mais do que boas intenções. Precisava de capital, sócios internacionais e, mais importante, a confiança de investidores que já duvidavam de seu comprometimento empresarial. Sofia havia pedido tempo para considerar sua proposta de casamento, mas havia aceitado explorar a possibilidade do centro médico. Juntos, eles passaram horas no escritório de Heitor, ela descrevendo as especificações técnicas que um centro de pesquisa de classe mundial exigiria, enquanto ele calculava custos e estruturas financeiras. Precisaríamos de pelo menos 200 milhões de reais para a fase inicial, explicou Sofia naquela manhã de dezembro, apontando os projetos arquitetônicos que haviam desenvolvido com uma equipe de especialistas. Equipamentos de imagem de última geração, laboratórios de pesquisa genética, salas de cirurgia robótica. E isso é só a infraestrutura, acrescentou Heitor, revisando as projeções financeiras em seu laptop. Também precisamos de uma equipe médica internacional, bolsas de pesquisa e um fundo de operação para os primeiros 5 anos. O telefone de Heitor tocou, interrompendo seu planejamento. Era Roberto Mendonça, e sua voz soava tensa.
Heitor, preciso que você venha para o escritório imediatamente. Temos uma crise séria. 1 hora depois, Heitor estava na sala de reuniões da Torre Rio Branco, enfrentando um grupo de executivos com expressões graves. Roberto havia convocado uma reunião de emergência que incluía os principais diretores, advogados corporativos e representantes de 2 importantes empresas de investimento. A situação é mais grave do que pensávamos, começou Roberto sem rodeios. Depois que se espalhou a notícia sobre a retirada dos japoneses, outros 3 investidores principais começaram a questionar a estabilidade da empresa. As ações caíram 25% em 2 dias. Helena Vargas, que vinha gerenciando as operações diárias, interveio. Além disso, alguns de nossos concorrentes estão aproveitando a incerteza para tentar roubar nossos clientes. O projeto de Ipanema está em risco e 2 contratos governamentais foram suspensos pending review. Heitor sentiu a familiar pressão no peito, mas desta vez conseguiu controlá-la por meio das técnicas de respiração que havia aprendido durante sua recuperação. Quais são nossas opções? O advogado corporativo, Dr. Pereira, pigarreou nervosamente. Heitor, alguns dos investidores estão sugerindo que talvez seria melhor se você voltasse ao seu cargo anterior de CEO em tempo integral. Eles estão dispostos a manter seu investimento se você provar que a empresa continua sendo sua prioridade absoluta. Em outras palavras, Heitor interpretou amargamente, querem que eu abandone todas as mudanças que fiz na minha vida. Não é tão simples, interveio Miguel Costa. Heitor, você construiu esse império baseado em sua liderança pessoal. Os investidores, os clientes, até mesmo nossos funcionários, associam o sucesso da empresa a você especificamente. Roberto concordou pesadamente. É a realidade do mundo empresarial brasileiro. As empresas familiares de sucesso dependem de figuras fortes. Quando essa figura parece se desconectar, todo o ecossistema se desestabiliza. Heitor se levantou e caminhou até as janelas, observando a cidade que se estendia abaixo dele. Lá embaixo, milhares de pessoas dependiam indiretamente das decisões que ele tomasse naquela sala. Seus funcionários, suas famílias, os fornecedores, até mesmo as comunidades onde seus empreendimentos imobiliários estavam localizados. E se eu não aceitar? Perguntou sem se virar. Então teremos que considerar vender a empresa, respondeu Roberto com evidente dor em sua voz. Ou pior, declarar falência e encerrar as operações. O silêncio que se seguiu foi denso. Heitor pensou em Caio, que agora tinha 8 meses e havia começado a engatinhar por todo o seu apartamento, enchendo cada canto com risos e alegria. Pensou em Sofia, que havia estado considerando seriamente sua proposta de casamento e o projeto do centro médico. Pensou na vida equilibrada que finalmente havia começado a construir. Tem uma terceira opção, disse finalmente, virando-se para o grupo. Uma que poderia salvar a empresa e me permitir manter minhas novas prioridades. Qual? Perguntou Helena com curiosidade. Transformar a crise em uma oportunidade. Usar essa situação para reposicionar a empresa para algo maior e mais significativo. Heitor voltou para seu assento, sua mente trabalhando rapidamente. O que aconteceria se anunciássemos que a Rio Branco Holdings não apenas está se diversificando para o desenvolvimento imobiliário, mas está entrando no setor da saúde com um investimento de 500 milhões de reais? Roberto franziu a testa. 500 milhões? Heitor, não temos esse capital disponível? Não, mas poderíamos conseguir se apresentarmos o projeto certo. Um centro médico internacional de pesquisa em cardiologia pediátrica, desenvolvido em parceria com instituições como Johns Hopkins, financiado por uma mistura de investimento privado e fundos governamentais. Heitor se emocionou visivelmente enquanto explicava sua visão. Imaginem as manchetes: magnata brasileiro investe para salvar vidas de crianças. Essa é uma história que os investidores e o público podem apoiar.
É arriscado, observou o Dr. Pereira. Você está apostando o futuro da empresa em um setor em que não tem experiência. Mas tenho acesso à experiência, replicou Heitor. E mais importante, tenho uma motivação pessoal que garante meu comprometimento total com o projeto. Helena o olhou com curiosidade. Motivação pessoal. Heitor sorriu pela primeira vez em toda a reunião. Meu filho poderia se beneficiar desse tipo de centro médico. E a mulher que amo, que também é uma das cardiologistas pediátricas mais talentosas do Brasil, estaria disposta a dirigi-lo. A mulher que você ama? Roberto levantou uma sobrancelha surpreso. Sofia, admitiu Heitor. Minha ex-esposa, a mãe de Caio. E se tudo der certo, minha futura esposa de novo. O grupo trocou olhares de espanto. Conheciam vagamente a situação de Heitor com seu filho, mas essa revelação sobre reconciliação romântica era completamente inesperada. Heitor, disse Roberto cuidadosamente, você tem certeza de que não está deixando que suas emoções pessoais nublem seu julgamento empresarial? Pelo contrário, respondeu Heitor com convicção. Pela primeira vez em anos, minhas emoções pessoais estão alinhadas com uma oportunidade empresarial genuína. Isso não é apenas sobre salvar a empresa, é sobre construir algo que realmente importe. Eles ficaram em silêncio, processando a ousada proposta de Heitor. Precisaria do apoio total do Conselho Administrativo, continuou Heitor. E precisaríamos agir rápido, mas acredito que podemos transformar essa crise na melhor decisão que já tomamos como empresa. Helena foi a primeira a falar. Conte comigo. Se vamos apostar alto. Roberto suspirou fundo, mas concordou. Se você realmente acredita que isso pode funcionar, vou te apoiar. Mas, Heitor, se isso falhar, interrompeu Heitor, pelo menos teremos falhado tentando fazer algo significativo. A apresentação do projeto do Centro Médico estava marcada para a sexta-feira seguinte, e Heitor havia trabalhado incansavelmente durante toda a semana para preparar a proposta mais importante de sua carreira empresarial. Mas na quinta-feira à noite, enquanto revisava os números finais em seu escritório, recebeu uma ligação que mudou tudo. Heitor, era a voz de Sofia, mas soava diferente, carregada de uma emoção que ele não conseguiu identificar imediatamente. Preciso te ver. É importante. O Caio está bem? Foi sua primeira pergunta, o instinto paternal sempre alerta. Caio está bem, mas acabei de receber outra ligação de Johns Hopkins. Heitor sentiu um nó no estômago. O que eles disseram? Eles podem me oferecer algo melhor. Muito melhor. Sofia fez uma pausa, que pareceu eterna. Me ofereceram para dirigir não apenas o programa de pesquisa, mas todo o departamento de cardiologia pediátrica, com um orçamento de $200 milhões e completa autonomia acadêmica. Heitor fechou os olhos, sentindo como seu mundo perfeitamente planejado começava a desmoronar. E o que você respondeu? Disse que precisava consultar você primeiro. Sofia, esse é o trabalho dos seus sonhos. Sim, admitiu ela. É, mas Heitor também significaria me mudar permanentemente. Não é uma posição temporária. Seria construir minha vida lá. Heitor ficou em silêncio, processando as implicações. Se Sofia aceitasse essa oferta, não haveria centro médico no Brasil. Não haveria reconciliação. Não haveria família reunida. Caio cresceria nos Estados Unidos, provavelmente o visitando apenas durante as férias. Você quer que eu vá com você? Perguntou finalmente. Você conseguiria? Você realmente conseguiria deixar tudo o que construiu aqui? Heitor olhou em volta de seu escritório, cheio de prêmios empresariais, fotografias com políticos e magnatas, diplomas e reconhecimentos que documentavam 20 anos de sucesso empresarial. Então, seu olhar se dirigiu para a fotografia mais recente em sua mesa. Caio em seus braços, ambos sorrindo sob o sol dourado do Parque Ibirapuera.
Sim, respondeu sem hesitar. Eu conseguiria. Mesmo que signifique perder sua empresa? Sua vida aqui? Sofia, 6 meses atrás eu diria que minha empresa era minha vida. Mas descobrir que tenho um filho, quase perder minha saúde, ver como você e Caio se tornaram o mais importante para mim. Heitor passou uma mão pelo cabelo. Minha empresa pode ser reconstruída. Vocês não podem ser substituídos. No dia seguinte, Heitor se apresentou na sala de reuniões para a reunião mais importante de sua carreira empresarial, mas com uma decisão já tomada. Os principais investidores estavam presentes, incluindo representantes de 2 fundos internacionais que haviam demonstrado interesse no projeto do centro médico. Senhores, começou Heitor, observando os rostos expectantes ao redor da mesa. Antes de apresentar o projeto, tenho um anúncio a fazer. Roberto o olhou com alarme, pressentindo que algo havia mudado. Decidi transferir a maior parte das minhas ações na Rio Branco Holdings para minha equipe executiva atual, continuou Heitor calmamente. Helena Vargas se tornará a nova CEO, Roberto Mendonça manterá sua posição como diretor financeiro e Miguel Costa dirigirá o desenvolvimento futuro. A sala explodiu em exclamações de surpresa e confusão. Heitor, o que você está fazendo? Perguntou Roberto, levantando-se de sua cadeira. Estou escolhendo minha família, respondeu Heitor simplesmente. A mulher que amo recebeu uma oportunidade extraordinária nos Estados Unidos. Meu filho precisa de ambos os pais presentes em sua vida. E eu aprendi que o verdadeiro sucesso não se mede em prédios construídos ou lucros gerados, mas nas relações que cultivamos. E o centro médico? Perguntou Helena, claramente chocada. O centro médico era um sonho lindo, mas Johns Hopkins já oferece essa oportunidade. Sofia pode fazer mais bem dirigindo um departamento inteiro em uma instituição estabelecida do que começando do zero aqui. Heitor se dirigiu à porta, mas parou e se voltou para sua equipe. Confio em vocês completamente. Esta empresa estará em melhores mãos com uma liderança distribuída do que dependendo de uma única pessoa. E o capital que será liberado com minha saída pode ser usado para estabilizar as operações e tranquilizar os investidores. Heitor, a voz de Roberto tinha um tom de súplica. Você tem certeza absoluta disso? Heitor sorriu, sentindo uma paz que não havia experimentado em anos. Mais certo do que estive de qualquer decisão na minha vida. Naquela noite, enquanto arrumava algumas coisas pessoais em caixas, Heitor refletiu sobre o peso de sua decisão. Estava renunciando a um império que havia levado 20 anos para construir, mas em troca estava escolhendo algo que havia perdido uma vez e que não estava disposto a perder novamente: sua família. Quando Caio engatinhou até ele e se agarrou à sua perna, Heitor o levantou e o abraçou fortemente. Está pronto para uma nova aventura, meu pequeno? Caio respondeu com um de seus sorrisos de gengiva, e Heitor soube que havia tomado a decisão certa. 2 dias depois de sua renúncia empresarial, Heitor se encontrou no mesmo corredor do Hospital Albert Einstein, onde tudo havia começado exatamente 1 ano antes. Era estranho estar ali sem a pressão de reuniões pendentes ou ligações urgentes. Pela primeira vez em décadas, seu telefone estava completamente silencioso e essa liberdade se sentia tão assustadora quanto libertadora. Sofia havia pedido para se encontrar com ele ali, no lugar onde suas vidas haviam se entrelaçado novamente. Heitor chegou cedo, como sempre, e sentou-se no mesmo banco onde havia esperado sua consulta cardiológica 1 ano antes. O contraste era notável. Antes era um magnata empresarial obcecado por controle. Agora era um homem que havia renunciado a tudo por amor. Sabia que você chegaria cedo, disse Sofia, aproximando-se com Caio nos braços. Seu filho, agora com 9 meses, havia crescido notavelmente e cumprimentou Heitor com um sorriso radiante e braços abertos. Oi, meu campeão,
murmurou Heitor, pegando Caio e sentindo aquela familiar sensação de plenitude que só experimentava com seu filho. Como está meu pequeno? Está agitado ultimamente, respondeu Sofia, sentando-se ao lado de Heitor. Acho que sente as mudanças que estão por vir. Heitor estudou seu rosto, procurando pistas sobre a decisão que ela havia tomado. Você falou com Johns Hopkins? Sim. Sofia respirou fundo. Disse que não. Heitor sentiu como se o mundo parasse. O quê? Recusei a oferta, Heitor. Recusei completamente. Mas por quê? Era o trabalho dos seus sonhos, a oportunidade da sua vida. Sofia sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. Porque meus sonhos mudaram, porque percebi que não importa o quão prestigioso seja um trabalho, se eu tiver que sacrificar minha família para consegui-lo. Heitor ficou sem palavras, embalando automaticamente Caio, enquanto processava o que Sofia havia dito. Quando você me contou que havia renunciado à sua empresa para nos seguir para Baltimore, continuou Sofia, percebi algo. Durante todos esses meses tenho observado como você muda, como você se torna o homem de quem me apaixonei. Mas melhor, mais maduro, mais consciente do que realmente importa. E me perguntei, por que ele pode mudar e crescer, mas eu continuo agarrada aos mesmos sonhos que tinha antes de ser mãe. Sofia, você não pode recusar essa oportunidade por mim. Não quero que me culpe no futuro por... Não a recusei por você, interrompeu-a gentilmente. A recusei por mim, por nós, pela família que podemos ser. Aproximou-se mais dele, sua voz ficando mais íntima. Heitor, sabe qual foi meu momento de clareza? Heitor negou com a cabeça, completamente absorto em suas palavras. Foi quando estava falando com o Dr. Morrison por telefone, me explicando todas as maravilhas que eu poderia alcançar em Johns Hopkins. E tudo o que eu conseguia pensar era... Mas poderei deitar Caio todas as noites? Poderei vê-lo dar seus primeiros passos? Poderei estar lá quando o Heitor precisar de apoio depois de sacrificar tudo por nós? Caio escolheu aquele momento para balbuciar algo que soou remotamente como papai, e ambos riram através de suas lágrimas. Mas sua carreira, insistiu Heitor, minha carreira vai ficar bem. Na verdade, tenho pensado na sua ideia original do centro médico. E se não precisássemos de 500 milhões de reais, e se começássemos menor, mais focados, mas igualmente significativos? Heitor a olhou com curiosidade crescente. O que você tem em mente? Tenho conversado com alguns colegas aqui no hospital. Poderíamos criar um programa piloto de pesquisa em cardiologia pediátrica associado a universidades brasileiras e alguns centros internacionais. Não seria tão grandioso quanto o que planejamos originalmente, mas poderia fazer uma diferença real na vida de famílias brasileiras. E o financiamento? Sofia sorriu maliciosamente. Bom, conheço um ex-magnata imobiliário que acabou de liquidar uma empresa muito bem-sucedida. Heitor riu, sentindo uma alegria que não havia experimentado em meses. Você está me pedindo para investir no seu programa médico? Estou te pedindo para investir no nosso futuro juntos. Sofia pegou sua mão livre. Heitor, quando me pediu em casamento no parque, você disse que queria que fôssemos sócios em tudo. Essa oferta continua em pé? Depois de tudo o que aconteceu, depois que renunciei à minha empresa e praticamente enlouqueci tentando te impressionar? Principalmente depois de tudo isso, respondeu Sofia. Porque você me mostrou que realmente mudou, que quando você diz que algo é importante para você, está disposto a agir em consequência. Heitor transferiu Caio para um braço e, com a mão livre, tomou o rosto de Sofia. Você tem certeza? Você realmente quer tentar de novo? Tenho certeza de que não somos as mesmas pessoas que se divorciaram há 5 anos. Tenho certeza de que aprendemos com nossos erros. E tenho certeza de que Caio merece crescer com pais que se amam e que encontraram a maneira de equilibrar suas ambições com sua família. Então, sim, murmurou Heitor, aproximando-se dela. Sim a tudo. Ao casamento,
ao programa médico, a construir uma vida juntos que funcione para todos. Quando se beijaram, com Caio entre eles, Heitor sentiu que finalmente havia encontrado o equilíbrio que havia estado buscando por toda a sua vida. Um ano depois, em uma tarde dourada de abril que lembrava perfeitamente aquele dia que mudou suas vidas, Heitor estava nos jardins da histórica Quinta da Boa Vista, ajustando nervosamente a gravata enquanto observava os convidados tomarem seus lugares. Não era um casamento grande, apenas 30 pessoas entre familiares próximos e amigos íntimos, mas cada rosto presente representava uma bênção em sua nova vida. Caio, agora com 20 meses e caminhando com a determinação característica que havia herdado de ambos os pais, corria entre as cadeiras perseguindo borboletas, vestido com um pequeno terno que o fazia parecer uma versão diminuta de Heitor. Sua risada cristalina enchia o ar, misturando-se ao som suave do samba que tocava melodias tradicionais brasileiras. "Nervoso?" perguntou Roberto, que atuava como padrinho, aproximando-se de Heitor com um sorriso divertido. "Surpreendentemente não", respondeu Heitor, e percebeu que era verdade. "Na primeira vez que me casei com Sofia, estava aterrorizado de estragar tudo. Desta vez, sei exatamente o que estou fazendo." "E o que você está fazendo?" perguntou Roberto com genuína curiosidade. Heitor olhou para a casa colonial onde Sofia estava se preparando. Depois para Caio, que havia encontrado uma flor para examinar com fascínio científico. E, finalmente, para os jardins onde em 2 meses mais seria oficialmente inaugurado o Centro de Pesquisa em Cardiologia Pediátrica Corações Unidos, o projeto que haviam construído juntos durante o último ano. "Estou escolhendo o amor sobre o medo", respondeu Heitor. "Estou escolhendo a colaboração sobre o controle. Estou escolhendo estar presente sobre estar ocupado." A música mudou para a marcha nupcial tradicional e os convidados se levantaram. Heitor sentiu seu coração acelerar, não por ansiedade, mas por pura expectativa. Ele havia aprendido a distinguir entre os 2 tipos de adrenalina durante suas sessões de terapia cardíaca. Sofia apareceu ao final do caminho de pedras e Heitor sentiu a mesma sensação de admiração que havia experimentado quando a viu pela primeira vez na universidade, mas amplificada por tudo o que haviam vivido juntos. Ela usava um vestido simples de seda cor marfim que fluía elegantemente enquanto caminhava. E em vez do véu tradicional, havia escolhido uma grinalda delicada de flores brasileiras, jasmim e hibisco, que realçava sua beleza natural. Mas o que mais comoveu Heitor foi a expressão em seu rosto. Paz absoluta, alegria genuína e uma confiança serena que refletia a segurança de saber que desta vez estavam tomando a decisão certa pelas razões certas. Quando chegou ao seu lado, Caio correu para eles, exigindo ser levantado. Heitor o ergueu com um braço, enquanto tomava a mão de Sofia com o outro, criando o círculo familiar que haviam estado construindo durante todo esse tempo. "Prontos para oficializar o que já sabíamos?", murmurou Sofia, seus olhos verdes brilhando com lágrimas de felicidade. "Mais que prontos", respondeu Heitor. O juiz, um amigo da família de Sofia, sorriu enquanto começava a cerimônia. "Queridos amigos, nos reunimos hoje não apenas para celebrar o casamento de Heitor e Sofia, mas para reconhecer a bela verdade de que o amor verdadeiro às vezes nos dá segundas oportunidades." Enquanto ouviam os votos que haviam escrito juntos, promessas de apoio mútuo, de comunicação honesta, de priorizar sua família sem sacrificar seus sonhos individuais, Heitor refletiu sobre o caminho que os havia levado até ali. O centro médico, embora menor do que haviam sonhado originalmente, já havia tratado 50 crianças com condições cardíacas congênitas. Sofia dirigia uma equipe de 8 especialistas e havia estabelecido colaborações com 3 universidades brasileiras e 2 centros internacionais. Heitor havia encontrado sua vocação como diretor administrativo do centro
usando suas habilidades empresariais para algo que realmente importava. Heitor, disse o juiz, você aceita Sofia como sua esposa, prometendo amá-la, respeitá-la e caminhar ao seu lado em todas as estações da vida? Sim, aceito, respondeu Heitor, sua voz clara e firme, com todo o meu coração. Sofia, você aceita Heitor como seu esposo, prometendo amá-lo, respeitá-lo e caminhar ao seu lado em todas as estações da vida? Sim, aceito, respondeu Sofia, apertando sua mão. Com toda a minha alma. Então, pelo poder que me confere o Estado do Rio de Janeiro, eu os declaro marido e mulher. Podem se beijar. Quando se beijaram, com Caio aplaudindo entre eles e os convidados comemorando, Heitor soube que haviam completado o círculo. Não era apenas o fim de uma história de segundas chances, mas o começo de um novo capítulo onde o amor, a sabedoria ganha através da experiência e o compromisso mútuo se combinavam para criar algo mais forte do que haviam tido antes. O sol se pôs sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu de tons dourados e rosados, enquanto a pequena família celebrava não apenas sua união, mas a transformação que os havia levado a se tornarem as melhores versões de si mesmos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.